Olá, meu nome é Leandro Mendes. Hoje é dia 7/11 de 2016 e nós vamos dar uma continuada aí naquele tema da discriminação. E eu vou falar, e foi bom ter separado uma parte só para isso, para falar sobre a discriminação feminina, né? Sobre a discriminação das brasileiras. Realmente existe uma discriminação em relação às brasileiras aqui em Portugal. E existem duas óticas principais, não é? Uma é a ótica do português e a outra é pela ótica das portuguesas. Pela ótica dos portugueses, assim, existem muitos portugueses casados com brasileiras, existem muitos portugueses que namoram brasileiras, né? E assim, é aquela velha história que eu contei no outro vídeo, né? As brasileiras que vieram no início, né, há 30, 40 anos atrás e continuaram vindo, não é? Muitas se prostituíram, não foram todas, muitas vieram para prostituição aqui na Europa, não só em Portugal, e acabou criando aquele estereótipo que, na visão do português, não é, ele vê a brasileira, a maioria dos portugueses veem a brasileira como mulheres lindas, mulheres bonitas, e realmente nós temos que destacar, né, nesse sentido, porque a brasileira é, sem dúvida alguma, fisicamente, né, mais avantajada, fisicamente mais bonita que a mulher portuguesa. Isso no modo geral. Lógico que existem portuguesas lindas, bonitas, mas a brasileira, aquela mistura ali, aquela genética, é uma genética que deu certo, né? Isso é a olhos vistos, isso é o mundo inteiro que fala, não sou eu que estou falando, né? Então, assim, realmente são mulheres que chamam a atenção. O português, né, tem um certo fetiche pela brasileira, né? Isso ficou, né? E causa alguma discriminação no sentido de que existem muitos casos em que portugueses desrespeitam as brasileiras, né? Acha que a brasileira tá ali, é fácil, acha que, sabe, é só pegar, botar a mão. Agora, há pouco tempo, teve o caso de um taxista que agarrou uma brasileira, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, existe essa discriminação, né, esse preconceito, esse conceito formado de uma brasileira, mas que está cada vez mais e a longos passos se desfazendo. Pela ótica das portuguesas, aí é um pouco mais complicado, né? Por tudo aquilo que eu falei, gerou um ciúme, né, das portuguesas em relação às brasileiras. Acredita-se que as brasileiras vêm para cá para desfazer relacionamentos, que as brasileiras vêm para cá, não é? Lógico, é o que eu estou dizendo, não, é um tema muito difícil, não dá para generalizar, não são todas as portuguesas que pensam assim, muito pelo contrário, é uma parcela pequena, mas isso você encontra aqui e tem que ser falado, não é? Então existe esse ciúme, existe essa insegurança da portuguesa em relação à brasileira, não é? Isso acontece muito aqui e assim, é algo a prestar mais atenção, é algo para se destacar, porque você sabendo que essas coisas acontecem, você vai deixar de fazer certas coisas que normalmente você faria, né? A brasileira é de dar muita liberdade nas conversas com o homem, isso e aquilo, regular um pouco mais isso aí, um pouco mais na vestimenta e tudo mais, tentar passar aquilo que você é realmente, não é? E mais tarde, num segundo plano, começar a ter uma vida mais normal. Agora, é o que eu digo, é preciso você absorver a cultura do lugar, né? E a cultura aqui é assim, é dessa forma. Voltando também historicamente, é o que eu falo, as questões de discriminação, você tem que entender a história, né? As brasileiras que chegaram
aqui, elas foram encontrando uma situação muito diferente, costumes muito diferentes, né? Por exemplo, as brasileiras chegavam aqui, usavam shorts muito curtos, usavam saias curtas, as brasileiras se depilavam, as brasileiras cuidavam mais do cabelo, cuidavam muito dos dentes, cuidavam da pele, não é? É a brasileira, não é? A brasileira é assim, desde que eu me conheço por gente, brasileira é desse jeito. E as portuguesas não eram, assim, não é para se menosprezar ou algo desse tipo, mas não eram muito voltadas para a estética, né? Já as brasileiras sim, e chegava aqui e gosta de mostrar o corpo, e chegava aqui, elas eram dadas como prostitutas, né? Parecia, olha, a brasileira na rua é uma prostituta. Então acabou que ficou esse estereótipo, não é? Às vezes a pessoa nem era, pessoa de família e tudo mais, mas só por andar diferente ficou esse estereótipo. Hoje, não é o que eu disse também no outro vídeo, as meninas, né, mais novas e tudo mais, elas andam com shorts curtos e até muito curtos e já não tem mais esse tipo de discriminação, né, principalmente com as brasileiras, mas você precisa realmente entrar nessa cultura e absorver essa cultura, assimilar isso, e assim você vai ter cada vez menos problemas, ou pelo menos evitar esses problemas, ou pelo menos passar a criar uma nova identidade para todas as brasileiras, né? Que são mulheres lindas, na minha opinião o corpo que é lindo tem mais a que se mostrar e tudo mais, não é? Agora aqui também está cada vez mais assim. Agora nós temos uma sociedade aqui muito mais conservadora, não é? Eu dou um exemplo sempre, né, que eu falo sempre, quando existe um grupo de adolescentes, né, e passa uma mulher maravilhosa, né, no Brasil, por exemplo, passa aquela mulher, todos eles olham, né, todos eles dão uma olhadinha, um fala uma coisinha, outro fala outra e tal. Aqui não. Aqui, se tiver um grupo de adolescentes, homens, né, ali, passa a mulher mais maravilhosa do mundo que for, eles nem olham. Mas não olham mesmo. E falar muito menos. Então, assim, existe um outro meio pelo qual eles buscam apreciar, olhar, né, uma forma até mais educada, né, uma forma mais precavida, né, e não é uma coisa tão explícita quanto no Brasil. Um adolescente não sai aqui para uma festa e fica com 30, 40 pessoas. Isso aqui não acontece. Vai beijar, vai ficar. Não, isso não acontece, né? Na grande maioria das vezes, para você chegar a namorar uma menina, primeiro você tem que conhecer a família. E é mais ou menos por aí, né? Então, assim, são coisas que talvez sejam tabus que ainda estão sendo quebrados e que no Brasil já foram destruídos há muito tempo, né? E então é mais ou menos por aí. Eu acho que eu me fiz entender, mais ou menos, não é? Eu acho que deu para a gente entender alguma coisa em relação a esse assunto, que é muito complexo, difícil de falar. E nessa questão de discriminação, vestimenta e tal, assim, eu e minha esposa vivenciamos uma coisa numa praia aqui do norte, e foi meio complicado, né? Eu às vezes estou falando aqui dessa questão e tudo mais, mas nós presenciamos aqui o topless, não é? Várias mulheres de topless na praia, e aquilo foi normal, ninguém estava, entendeu? Assim, então a grande realidade é que a gente nunca vai saber exatamente como é a cultura do lugar antes da gente estar lá, viver lá e conviver. Esse convívio é que vai mostrar como é que você deve se comportar. Acho que essa que é a realidade, né? Acho que é o fio da meada. A questão toda aqui é exatamente essa, é que as mulheres observem a cultura local, observem o que está acontecendo ao seu redor,
não é? E tenta se adaptar àquilo ali da melhor forma possível. Eu acho que, para finalizar a história e para ter menos problemas, eu acho que a realidade é mais ou menos essa daí. E é aquilo, né? Respeito a gente consegue respeitando. Então, é mais ou menos por aí. Vamos para o preto no branco. Bom, gente, falei aí de um tema muito complicado, não é? Muito complicado mesmo. É um tema em que é preciso ter uma certa maturidade para se absorver, e quanto mais maturidade, não é? Mais você vai se proteger desse tipo de discriminação, desse tipo de situação, não é? Logicamente, mais uma vez eu vou colocar, nas fases mais jovens, né, naquela população mais jovem, é cada vez menor a discriminação, e muito pelo contrário, é cada vez mais aceito, cada vez mais absorvida a própria cultura brasileira nessa população mais jovem. Agora, a discriminação está, sem dúvida alguma, na população com mais idade, né, que talvez tenha vivenciado algumas coisas, que talvez tenha trazido consigo, não é, alguns traumas ou algumas impressões, né, mas isso é coisa que está acabando, e com certeza aí a gente está num mundo globalizado, mas isso aí é tema para outros vídeos aí. Um forte abraço, quem gostou dá um likezinho aí, e até a próxima, gente. Forte abraço.